irmãos, é sempre um prazer renovado estar convosco, dividir um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Os irmãos estão seguindo a palavra de Deus, capítulo por capítulo, e nos cabe ver hoje o livro de Gênesis capítulo 12. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueve. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher, e me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis tua mulher, e volta-te, e vai-te. Repetindo, agora, pois, eis tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que possuía. Para que nós possamos entender melhor todo esse drama que há no capítulo 12, eu vou fazer mais duas leituras. A primeira está um pouco atrás, no capítulo 11, versículo 27. Que é a família de Abraão a partir de seu pai Tera.
São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do filho de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. É muito conveniente nós mantermos na mente que há dois personagens com o mesmo nome aqui. Primeiro, o irmão de Abraão, que é chamado Harã. Segundo, a cidade aonde eles foram morar ao sair de Ur dos Caldeus, que também é chamada Harã. Uma cidade e uma pessoa com o mesmo nome. A segunda leitura, por favor, não desmarque Gênesis 12, mas, por favor, vá comigo a Atos, capítulo 7, versículo 2. É o discurso de Estevão, a defesa de Estevão, pouco antes de ser apedrejado. Atos 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 12 de Gênesis, diante de um texto fundamental para se entender a história bíblica. Fundamental por um motivo. Até o capítulo 11 de Gênesis, Deus tinha um sistema, um modus operandi. Deus operava de forma diferente do que está narrado no capítulo 12. No capítulo 12 é quando Deus começa a fazer alianças. Você pode dizer, mas teve uma com Noé? Mas não nesse mesmo modo. Nós vimos que quando o pecado entrou na humanidade, o pecado poluiu a humanidade de tal modo que não teve jeito, ela cresceu em violência. E uma das razões pelas quais Deus chamou o dilúvio, Deus inundou a terra, foi exatamente porque a terra estava cheia de violência. É depois do dilúvio que se salva Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras, 8 pessoas no total. Mas é interessante que o pecado passa por ali. Aí você diz, passou através de Cão. Não sabemos se só através dele. Ele foi um dos que recebeu as maiores punições de Deus pelo que ele fez com seu pai. Entretanto,
É conveniente nós lembrarmos que todos eram pecadores. Noé achou graça diante de Deus, e graça significa o seguinte: Noé achou favor imerecido diante de Deus. Noé também era pecador. Tanto é a reação de Noé depois do dilúvio: fazer vinho e ficar embriagado. O pecado estava ali. Não havia, é como se Deus estivesse mostrando-nos hoje: não adianta destruir todos os ladrões do mundo, destruir todos os adúlteros, destruir todos os assassinos, destruir toda a classe de pessoas que imaginarmos serem ruins para a sociedade. O pecado continuará em nós, porque todos nós, se nunca matamos alguém, já odiamos. Jesus disse que basta odiar para ter matado a pessoa. Todos nós, se nunca adulteramos, já pensamos mal com uma ou outra pessoa. Portanto, no coração já adulteramos, segundo o Senhor Jesus Cristo. O pecado está conosco. E Deus vai nos ensinar de forma didática o modo de resolver esse problema através de alianças. Meus irmãos, eu gosto muito da figura da escada. Não se pisa no primeiro degrau e depois no último. Vai degrau por degrau. Assim são as lições tiradas das alianças. As alianças, à medida que vão passando, os pactos, à medida que eles são feitos, eles ensinam alguma coisa sobre quem são os pactuantes e quem devem ser. É claro que hoje nós estamos debaixo do pacto da graça, feito com o mediador, o supremo mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a aliança de Deus com Abraão vai nos ensinar muito sobre quem era Abraão. Pois bem, irmãos, Abraão recebeu um chamado claro de Deus. Todos nós recebemos chamados de Deus. Às vezes você acha que só existe chamado quando alguém se apresenta em um seminário para fazer teologia? Não. Se Deus chama alguém para ser presbítero em sua casa, está chamando também. Se chama alguém para ser diácono, está chamando também. Faz um serviço igualzinho ao de um pastor ordenado, formado em teologia. Tão útil diante de Deus quanto. Mas o que é mais surpreendente é que se Deus chama você para ser um médico, um dentista, um advogado, motorista de caminhão, um servente, um pedreiro, ou a profissão mais mínima que você possa imaginar, um varredor de rua, se é aquilo que cai na sua mão fazer, é um chamado de Deus. E quando Deus coloca-nos em determinado lugar, Ele nos coloca de tal forma que aquilo que nós vamos fazer lá foi mandado por Ele. Portanto, não é menos visto diante de Deus aquele que carrega um peso nas costas, um estivador, por exemplo, que carrega, eu não sei nem mais se existe estivador com tanta tecnologia nos portos, mas aqueles que carregavam sacos de café nas costas, não é menos considerado diante de Deus do que uma pessoa que senta-se no Supremo Tribunal Federal para julgar causas importantes. Todos são vocacionados por Deus. Na teologia, isso geralmente costuma se chamar a graça comum. É a graça através do qual Deus faz descer sobre todos nós sua chuva, sobre bons e maus, e faz brilhar seu sol sobre justos e injustos. Deus nos dá essa graça. De uma forma diferente, um pouco diferente, Ele tem chamados especiais, como, por exemplo, chamados para algumas tarefas na igreja que eu citei, a diaconia, o presbiterato, o pastorado. Mas repare, o caso de Abraão é muito diferente. Nós não estamos falando do que acontece hoje, mas do que aconteceu no passado. E no passado, no meio de uma terra terrível, se você acha que as coisas estão ficando feias
em termos de imoralidade no nosso país, pode ter certeza que não chegou aos pés de Sodoma e Gomorra. E Ur dos caldeus não era a melhor. Nós sabemos que aqui Abraão, por Estevão, nós sabemos que Abraão foi chamado em Ur. Aqui no capítulo 12, nós temos duas viagens. Uma primeira viagem que ele sai de Ur e vai até Harã. E a segunda viagem que ele sai de Harã e vai até a Terra Prometida. Quanto tempo eles moraram em Harã, nós não sabemos. Mas sabemos que ele saiu de Harã com 75 anos. Portanto, ele saiu de Ur com menos do que isso. 60 anos, 65, talvez. Por que essas duas fases na viagem? Eu não sei. Talvez, eu especulo que seja o seguinte. Quando Deus dirige-se a Abraão, diz, capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai... E aí tem uma partícula no hebraico que não tem jeito de traduzir em português, mas a ideia é essa, e vai sozinho para a terra que eu te mostrarei. Existem muitos estudos a respeito da função dessa pequena partícula, vai por si mesmo, vai sozinho. A mais aceita entre os reformados é ele vai sozinho. Entretanto, Abraão levou seu pai. Aí você diz, poxa, mas ele não ia deixar o pai dele já tinha, se ele morreu, saiu com 75, e o pai morreu com 205, o pai dele tinha mais de 100 anos, ele não ia deixar o pai dele lá. Mas a ordem de Deus era sair, deixar o pai, deixar a tua parentela. Muito provavelmente nós possamos encontrar aqui uma espécie de uma mitigação em relação a Sara, porque Sara era sua esposa, e desde antes de cometido o pecado, o Senhor Deus diz que quando o homem casa-se com a sua mulher, fazem os dois uma só carne. Então, provavelmente, o único que tinha que sair junto com Abraão era Sara. Ló, de forma nenhuma. Mais tarde, nós vamos ver que Deus reclama porque Abraão trouxe Ló. Nós vamos ver o problema que Ló causou a Abraão. É interessante, irmãos, você observar que por causa de Ló, mais tarde, Abraão vai ter que fazer guerra para salvar guerra contra 5 reis. Nessa época, muito mais tarde do que nós estamos vendo hoje, Abraão já tinha 3.800 pessoas habitando consigo nas suas tendas. Faça a sua imaginação, a tenda de Abraão no centro, a tenda de Sara, e ao redor a tenda de todos os empregados, os nascidos na casa de Abraão, aqueles que Abraão comprou, porque quando ele saiu de Harã ele já tinha comprado escravos, já tinha escravos com ele. 3.800 pessoas. O texto não é claro, mas geralmente no Velho Testamento, quando fala 3.800 pessoas, é como se fosse o Gênesis, sem contar mulheres e crianças, como se fosse o Êxodo, sem contar mulheres e crianças. Mas vamos deixar por baixo 4.000 pessoas junto com Abraão. Gente, 4.000 pessoas é uma cidade razoável. Eu não sei agora, eu não me atualizei depois que voltei para São Paulo, mas antes de sair daqui no ano 2003, 4.000 pessoas era pouco menos que a população de Águas de São Pedro, que é uma cidade, município autônomo aqui de São Paulo. Não sei quanto está hoje, mas é um razoável. Tanto é que ele sai com 600 homens de guerra. Irmãos, uns 600 homens é um batalhão. 600 homens de guerra para enfrentar 5 reis. E ganha. E ganha a guerra. É aí que mais tarde ele vai se encontrar com Melquisedeque. Por causa de Ló, Abraão... Irmãos, perdoe, eu estou falando toda hora Abraão, mas nessa época o nome dele ainda era Abrão. Abraão foi depois que nasceu-lhe o filho, que Deus lhe deu a promessa do filho. Mas, por favor, entendam bem, é força do hábito.
Por causa de Ló, nós vamos ver Deus exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra, para tirar a família de Ló de lá. E é interessante que a mulher de Ló, a quem o Senhor Jesus recomenda, lembrai-vos da mulher de Ló, a mulher de Ló, apaixonada por aquela cidade terrível, volta-se para trás e fica ali. Sai Ló com suas filhas. Por causa de Ló, mais tarde, nós vamos ver que o incesto com as suas filhas, que o embriagaram e mantiveram relações sexuais com ele, saem os povos, os amonitas e os moabitas. Ló foi uma dor de cabeça para Abraão, uma desobediência. Sai da tua terra sozinho. E ele leva o seu sobrinho terrível, Ló. É interessante, irmãos, nós pararmos um pouquinho, porque geralmente nós exaltamos nosso pai Abraão, e devemos fazer isso, afinal de contas, ele é o nosso pai na fé, e dizemos: que homem obediente. Deus diz: vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. E ele foi, ele partiu, carregou tendas para se instalar provisoriamente no meio do caminho, mas ele não sabia para onde ele ia. Realmente, é uma obediência interessante. Mas a Bíblia nunca esconde os pecados de ninguém. Quando há pecados, a Bíblia mostra. E aqui nós vemos a segunda parte do texto, que é exatamente uma lição sobre nossa obediência. Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação. Como é que Deus haveria de fazer dele uma grande nação se Sara, na época Sarai, era estéril, não podia ter filhos? Era a dúvida de Abraão. Essa dúvida persistiu na cabeça de Abraão há tanto tempo que quando já velha, muito velha, Sarai ficou desesperada e entregou a Abraão a sua escrava Agar, Abraão tomou e habitou com ela e fez um filho, Ismael, que é a origem de todos esses árabes de hoje. Tudo que é árabe hoje está representado no filho de Ismael, no filho de Agar, Ismael. É bem interessante que Deus prometeu que seria com o filho de Agar e que ele habitaria defronte os seus irmãos como jumento escoiceiro, ou coiceiro, um jumento que dá coices. É mais ou menos isso que está acontecendo. Israel está lá e levando coices de todos os lados. E como se não bastasse Israel lá, eles estão escoiceando o mundo inteiro, ao ponto de que a maior nação do mundo tenta barrar-lhes a entrada, e na própria nação há pessoas que se levantam e dizem: não, tem todo o direito de entrar aqui. Deus ainda está agindo através desses grupos. Mas se Abraão tinha dificuldade de entender como é que eles seriam uma grande nação sem Sarai, e imagina que talvez fosse com outra mulher, nós não podemos entender de forma nenhuma como é que Abraão tinha certeza de que seria uma nação, estando ele morto. Por quê? Porque quando chega ao Egito, Abraão volta-se para sua amada e diz: olha, não fala que é minha esposa, diga que é minha irmã, porque se você disser que é minha esposa, vão me matar para ficar com você. Não era uma total inverdade, porque ela era meia-irmã de Abraão. Mas é curioso, a mesma pessoa, no mesmo instante que mandou que ele saísse da terra, e ele obedeceu, disse que faria dele uma grande nação. E agora ele tenta resolver por seus métodos. Ele tenta resolver seu problema pedindo que sua esposa se passe por irmã. E o resultado foi terrível.
Os príncipes de Faraó viram, acharam que realmente ela era uma mulher fantasticamente bonita. Foram a Faraó e disseram: olha, essa mulher linda, é uma coisa fantástica. Faraó tomou para si, coabitou com Sara, isso o texto deixa muito claro, e Deus puniu a Faraó. Nós não sabemos como é que Faraó fica sabendo da resolução de Deus, mas Faraó busca Abraão e diz: escuta, o que você está fazendo? Você disse que era sua irmã e ela é sua esposa. Toma a sua esposa e sai daqui. E põe guarda atrás deles. Irmãos, quando um servo de Deus duvida das promessas de Deus ou quer ajudar Deus a cumprir suas promessas, é vergonhoso. É o caso de Abraão. Quem está chamando a atenção, quem está passando um carão em nosso pai Abraão, é Faraó. Aquele que seria o terror de todos os povos, dos descendentes de Abraão. Não exatamente o mesmo, mas é o homem que estava no mesmo posto. Faraó não é um nome, Faraó é um título, assim como Rei Dionísio, Rei Joaquim, Rei Manuel, Faraó Ramsés, Faraó Tutancamon e assim por diante. Mas veja, irmãos, nosso pai Abraão agora está passando vergonha. Vergonha porque foi flagrado em uma mentira. E por mais que você possa encontrar outras coisas nesse texto que são extremamente interessantes, a única função desse texto é nos mostrar que quando Deus faz um pacto conosco, é Deus quem cumpre o pacto, nós não conseguimos. Nós até aparentemente conseguimos, saímos da nossa terra, mas levamos a nossa parentela. Vamos para uma terra que ainda não conhecemos, mas nos cercamos de cuidados, porque afinal de contas pode ser que aquela profecia de fazer uma grande nação não seja bem essa. É Deus que mantém o pacto por nós. Isso é uma doutrina muito bonita da nossa igreja, que significa a perseverança dos santos. Cristo Jesus é quem salva você. O pacto de Deus com você foi através de Cristo. Sabe, meus irmãos, eu vivi uma adolescência terrível. Na minha adolescência, os grupos de evangelização, que às vezes eram grupos de rock, se dizendo grupos de evangelização, nos assustavam ao extremo do tipo: já pensou se na hora que você estiver chegando, que Jesus estiver voltando, ele lhe pega no cinema? Eu já escutei muitas vezes pessoas na escola dominical dizendo: atrasado, você já imaginou se você chega atrasado aqui, Jesus já voltou? Não tem muito sentido um argumento desse, mas esse é argumento de arminiano, porque o arminiano parte da seguinte pressuposição: você tem que fazer a sua parte. É mais ou menos o seguinte: faz a tua parte e eu te ajudarei. O que a Bíblia ensina é o seguinte: é Deus quem faz em nós o querer e o realizar. Então eu vou viver uma vida boa. Se Ele é quem faz em nós o querer e o realizar, não vou fazer nada. Eu vou esquentar a cabeça, vou assistir os piores filmes em qualquer cinema, vou fazer isso, fazer aquilo, chegar atrasado na igreja. Não. O sujeito que pensa em tirar vantagem dessa promessa de Deus, pode ter certeza que ele não é um eleito de Deus. A pessoa que é chamada por Deus não tira vantagem desse chamado, ele prostra-se com a boca no chão e diz: Senhor, eu não tenho forças para cumprir o que o Senhor tem para mim, mas eu me coloco nas tuas mãos e te peço, meu Deus, me ajuda a fazer a tua vontade. Essa é a base da santificação. E a certeza enorme em nossos corações de que, santos ou pecadores, nós estaremos do lado de Cristo,
decorre exatamente disso. Abraão, um sujeito que deixou a sua mulher com outro homem, e não somente isso, tirou proveito disso, ganhou camelos, jumentos, vacas e mais. Entretanto, Deus manteve a sua promessa até o fim. Essa não é a primeira vez que Abraão tenta dar um jeito na promessa de Deus. Mais tarde ele vai receber a Agar, como já falei. Abraão era fraco como nós éramos também, e é chamado o pai da fé. Por quê? Porque foi ele que começou a fé que nós temos hoje. Mas a fé que ele começou e que nós temos hoje foi sustentada por Deus. E a nós é atribuída e sustentada pelo próprio Deus, de modo que Deus é tudo em todos. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque até para nos alimentar, Ele se dá através do Seu Filho. Nós nos alimentamos do corpo e do sangue do Seu Filho. Amém. Abramos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler todo o capítulo 15 e após leremos o capítulo 17, do versículo 9 até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Capítulo 17, versículo 9. Disse mais a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós.
Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, que quebrou a minha aliança. Até aqui, versículo 14. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido e amado, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque temos o privilégio de conhecer o Senhor, o privilégio de conhecer a tua palavra, de ser instruídos pelo Senhor através dela, Pai. A nossa oração é que o teu Santo Espírito fale a cada um de nós. Queremos, ó Pai, ouvir a tua voz pela pregação da tua palavra, Pai. Ó Deus, pedimos também, ó Pai, que o Senhor aplique ao nosso coração e que o teu Santo Espírito, Pai, nos auxilie no dia a dia ao cumprir a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos em aliança, talvez a primeira coisa que venha à nossa mente seja esse anel que um homem ou uma mulher põe no dedo. Passa de um acordo sentimental e quando se casam, passa-se a ter direitos e deveres perante a lei. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, não é esse tipo de aliança que é feito entre Deus e o seu povo, e neste caso entre Deus e Abraão. Porque no caso do homem e da mulher, está envolvido partes iguais no quesito de superioridade, as duas partes são iguais. Talvez o tipo de aliança que mais se assemelhe com a aliança bíblica, a aliança de Deus com o seu povo, seja a aliança entre um suzerano e um vassalo. Um tipo de aliança conhecido na Idade Média, tão estudado em história no período do feudalismo, em que um suzerano, um nobre, com mais poder, com uma certa soberania, concede um pedaço de terra a um vassalo. Ele estabelece alguns ritos, tem algumas obrigações que o vassalo precisa cumprir para poder ter a posse da terra. E a questão é que no ato desta aliança havia um momento solene. Era uma aliança entre um soberano e uma pessoa mais fraca. E no ato solene era selado com ou um beijo, ou na frente de uma relíquia, ou até na frente da Bíblia. Meus irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, esse tipo de aliança, ele se assemelha guardadas as devidas proporções, porque na realidade nós estamos se tratando de uma aliança entre o Deus Criador de todas as coisas e entre o homem que é pó e não é nada. Quando olhamos para esse tipo de aliança, a aliança de Deus com Abraão, nós vemos um Deus que faz uma aliança com o seu povo, mas é um Deus que dita as regras da aliança. É um Deus soberano. É um Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Fez com Moisés, com Davi. E quando olhamos para a aliança, a figura usada no último domingo pelo reverendo Fulton, da escada, nos ajuda a entender um pouco sobre isso. A figura é que é uma aliança apenas, uma aliança que aponta para Cristo. Mas cada aliança que foi feita é como cada degrau que aponta para Cristo. A aliança de Deus com Abraão é este primeiro degrau. A aliança que aponta para a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. A redenção em Cristo Jesus. E que em cada degrau Deus ia revelando a seu povo detalhes acerca da redenção na cruz. Cada degrau da aliança, o povo de Deus ia conhecendo o caráter de Cristo. E meus irmãos, quando olhamos para a aliança de Deus com Abraão, esse primeiro degrau, nós podemos perceber algumas características, alguns detalhes
E o primeiro detalhe, meus irmãos, é que Deus é quem toma a iniciativa da aliança. A iniciativa da aliança vem de Deus. Não parte do homem a reconciliação, não parte do homem a iniciativa de tentar redimir. No versículo 1 do capítulo 15 diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Meus irmãos, no plano da redenção, o homem jamais tomou iniciativa. Porque a palavra de Deus diz que o homem encontra-se morto em seus delitos e pecados. Após a queda, a situação do homem é de inimigo de Deus, de ser por natureza filhos da ira. Se o homem é inimigo de Deus, filho da ira, morto em seus delitos e pecados, jamais pode partir dele a iniciativa de fazer uma aliança, de redimir o povo de Deus. Romanos 3,11 diz que não há quem busque a Deus. Sendo assim, meus irmãos, é Deus quem vai até Abrão. Depois desses acontecimentos, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Abrão. É Deus que vai até Abrão. Durante toda a vida de Abrão, a palavra de Deus relata aproximadamente 25 vezes em que Deus vai até Abrão, em que Deus vai até ele, fala com ele, revela a sua vontade a ele, faz uma aliança, um pacto. A iniciativa da aliança é de Deus, é de um Deus soberano, criador de todas as coisas. Foi assim com Adão e Eva quando eles tentaram fazer vestimentas para si, para tentar tampar a vergonha do pecado. Mas só a iniciativa de Deus é suficiente de fazer vestimentas de pele para cobrir. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, Isaque, Jacó, com Moisés no episódio da sarça ardente. Deus é quem toma a iniciativa da redenção. Porque o homem caído jamais faria isso. O homem caído jamais conseguiria se aproximar de Deus. Meus irmãos, Deus é o autor da aliança. Versículo 18 do capítulo 15 diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão. Capítulo 17, versículo 1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Versículo 2: farei uma aliança entre mim e ti. E no versículo 7, finalmente, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Deus não fez uma sugestão para Abraão. Ele não sugeriu uma aliança. É um Deus soberano. A iniciativa da redenção vem de Deus. Estabelecerei a minha aliança, diz o Senhor. Farei a minha aliança. O texto não mostra Abrão buscando ao Senhor, tentando fazer uma aliança com Deus. É Deus fazendo uma aliança com Abraão. A iniciativa vem do Senhor. De modo, meus irmãos, que não resta dúvidas, o homem jamais se achegaria a Deus se Deus não estabelecesse a sua aliança com o seu povo. É uma aliança só, repito, é uma aliança, mas que se dá em vários estágios, como degraus, em que Deus vai revelando a sua vontade, revelando o caráter redentor de nosso Senhor Jesus. Deus cumpre a sua promessa, a promessa de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E para isso, ele chega até Abraão e separa ele para formar um povo, formar o povo do qual descenderia o Cristo. A iniciativa vem do nosso Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Se a aliança tem iniciativa de Deus,
ela vem também carregada de promessas. Deus fez promessas a Abraão. O texto diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão acabara de voltar de uma guerra, tinha vencido a batalha. E Melquisedeque, no capítulo 14, versículo 19, rei de Salém e sacerdote, diz assim, capítulo 14, verso 18: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Deus falou para Abrão que ele era o Deus que defendia Abrão. Eu sou o Deus que te defende, eu sou o teu escudo, eu sou o teu guardador. Abrão tinha acabado de experimentar o cuidado de Deus, Deus o guardar na batalha, entregar os seus inimigos em suas mãos. E agora Deus fala para ele: eu sou o teu guardador, eu sou o teu escudo, aquele que te defende. A primeira promessa era ligada à proteção. Deus promete na sua aliança guardar Abraão. A segunda promessa é ligada à descendência. Quando Deus fala que ele era o escudo de Abraão, no versículo 1, teu galardão será sobremodo grande. Teu galardão será sobremodo grande. Quando Deus promete um galardão para Abraão, o primeiro questionamento dele, versículos 2 e 3. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Meus irmãos, o primeiro questionamento de Abrão, em uma referência ao galardão, é porque a palavra que foi traduzida por galardão, se fosse traduzida de maneira literal, seria salário ou recompensa. A ideia é que Deus prometeu que iria dar bens a Abraão e encher ele de bênçãos. A sua recompensa será grande. E agora o que se passa na mente de Abraão nesse instante ele é velho, ele já é um idoso. E no capítulo 13, versículo 2 diz: era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Alguém muito rico, e Deus promete riquezas, bênçãos. O primeiro questionamento dele é: para quem será tudo isso? Para quem será essas bênçãos? Para quem serão? O texto continua, versículos 4 e 5. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse: serás assim a tua posteridade. O questionamento de Abraão é que ele tinha um servo, não tinha filhos. E o único herdeiro para ele era um servo, não era seu filho. E Deus fala: não será assim. Deus o conduz para fora, provavelmente da tenda. E eu fico imaginando a cena do céu no deserto, à noite. Quantas estrelas ele podia ver naquele instante. Olhando para o céu, Deus fala para ele: conta as estrelas, se é que o podes contar. Será assim a tua descendência. E o detalhe, meus irmãos, é no versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. A primeira promessa de Deus para Abraão era uma referência à proteção de Deus, ao cuidado de Deus. A segunda
era referente à descendência. Deus estava prometendo que um velho de mais de 80 anos, com uma esposa estéril, teria uma descendência como as estrelas do céu. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus lhe promete uma descendência inumerável. A terceira promessa, meus irmãos, tem relação com a justiça. Versículos 13 e 14. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. A esta mesma descendência inumerável, Deus promete a escravidão, mas Deus promete justiça. Deus fala que eles seriam escravos no Egito, mas não iam sair sem receber o seu salário, iam sair com grandes riquezas, e Deus iria julgar os povos que fizeram isso com eles. A quarta e última promessa tinha relação com a terra. Capítulo 15, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Capítulo 17, versículo 8. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus promete aquela terra para Abraão e sua descendência. Meus irmãos, a aliança de Deus com Abraão foi um pacto soberano, de um Deus soberano. Foi de iniciativa de Deus, mas era carregada de promessas. Promessas de proteção, promessas quanto à descendência, promessas de justiça e uma promessa da terra. É nesse ponto, meus irmãos, que nós destacamos o momento específico da cerimônia da aliança. Isto acontece após um questionamento de Abraão. Versículos 7 e 8 do capítulo 15. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança a esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como saberei que hei de possuir essa terra? Como saberei que essas promessas serão concretizadas? Deus manda Abraão separar uma novilha, uma cabra, um cordeiro e dois pássaros, uma rolinha e uma pomba. Abraão pega esses animais, parte eles ao meio, corta ao meio, separa de um lado e de outro as bandas. Ele só não faz isso com as aves. O texto não especifica o porquê de não partir as aves. Uma das sugestões seja por causa do tamanho. E na própria lei do Senhor, lá em Levítico, diz que as aves não podiam ser partidas ao meio, deviam ser cortadas pela asa. Mas o detalhe é que, quando ele partiu os animais ao meio, aves de rapina começaram a descer e tentar pegar os animais partidos. Abraão as enxotava. Os estudiosos têm duas direções para o fato das aves descerem. A primeira delas é uma referência talvez aos inimigos da aliança, tentando fazer algum mal ao povo da aliança. E a segunda delas pode ser uma referência à punição aos que quebram a aliança. De fato, meus irmãos, que a aliança de Deus é um acordo de vida ou morte. Os animais eram cortados ao meio. E a palavra que está traduzida por fazer uma aliança é cortar uma aliança. Porque nas alianças os animais eram cortados ao meio. As partes envolvidas na aliança atravessavam os animais cortados pelo meio. E era uma simbologia
de que eles estavam dizendo: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, caso eu quebre esta aliança, caso eu quebre este pacto. Que eu seja partido ao meio, se eu quebrar a aliança. Meus irmãos, e o grande detalhe está nos versículos 17 e 18. Antes disso, no versículo 12, o texto diz: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. Abrão estava dormindo. E no versículo 17 e 18 diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor, ou cortou o Senhor, aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra. O grande detalhe, meus irmãos, é que somente Deus passa por entre os animais. Abraão não passa pelos animais. É Deus quem faz a aliança. É como que Deus está jurando por si. Deus está jurando por si que cumprirá a aliança. A garantia que Abraão pede a Deus, Deus dá, é o próprio Deus, é a sua palavra. A garantia de que a aliança será cumprida é que Deus mesmo a cumprirá. A iniciativa vem de Deus. É como uma escada dos céus à terra, é de cima até embaixo, não é de baixo até em cima. Deus jurando por si mesmo, como diz lá em Gênesis 22. Deus é a garantia. A aliança é de iniciativa divina, traz promessas, traz uma cerimônia de sangue, mas a aliança também traz um sinal. Gênesis 17, versículos 10 a 12, diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. No versículo 14 ainda diz: o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Alguns anos depois, Abraão já estava com 99 anos. No outro episódio, ele estava por volta de 86 anos, se não me falha a memória. Deus mudou o seu nome. Versículo 5: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E a ordenança do sinal da aliança era que no 8º dia de nascido, todo macho na casa de Abraão deveria ser circuncidado. 3 detalhes, meus irmãos, quanto à circuncisão, trazem luz a esse ato. O primeiro deles é que a circuncisão tem o símbolo de purificação do órgão gerador da vida. Era a ideia de purificação de onde vem a vida. O segundo deles é que a circuncisão indica que a aliança se estendia para a descendência dele. Deus fez uma aliança não somente com Abraão, mas era uma aliança com Abraão e com a sua descendência. E o terceiro detalhe é que a parte do homem que era motivo de vergonha no Éden, com Deus, no plano da redenção, recebe a marca da redenção em Cristo. Meus irmãos, a aliança de Deus com Abraão vem de iniciativa do próprio Deus. Vem carregada de promessas. É selada com a cerimônia de sangue.
e traz um sinal que também é cruento, que tem sangue. Mas quando olhamos para tudo isso, quando olhamos para esta aliança e as demais alianças no Antigo Testamento, o que é que elas nos comunicam a respeito da nova aliança em Cristo? O que é que elas nos trazem? O que é que elas nos trazem? Esta aliança é o primeiro degrau das alianças que nos apontam para a cruz de Cristo. Todas essas alianças é o conjunto da aliança firmada no sangue de Cristo. João 8, versículos 56 a 58 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão já olhava para Cristo. A aliança de Deus com Abraão apontava para a cruz. A aliança foi feita no sangue porque Cristo derramaria o seu sangue. A aliança é de iniciativa divina com Abraão. Quando olhamos para a cruz, é Deus quem manda o seu Filho. Mais uma vez, a tentativa humana de cobrir a vergonha do pecado é insuficiente. É necessário que Deus providencie a salvação. Nas alianças, Deus mostrava como seria a salvação. É por isso, meus irmãos, que quando olhamos para a palavra de Deus, nós contestamos qualquer ideia de que a salvação pode partir do homem, de que o homem pode por si só chegar-se a Deus, ou pelo conhecimento, ou por qualquer outra coisa. O homem jamais se chegará a Deus por esforço próprio. É preciso que Deus envie o seu Filho. É por isso que em João 3,16, Deus envia o seu Filho baseado no amor dele, não baseado no que o homem faz, ou baseado na iniciativa humana. Esta aliança de Abraão revela também, meus irmãos, que o pacto de Deus com o seu povo, o pacto da redenção, da remissão dos nossos pecados, não é um pacto de escravidão e sofrimento. Se olharmos para o período que citamos acerca dos suzeranos e vassalos, os vassalos acabavam se tornando quase que escravos dos suzeranos, numa relação de sofrimento. Mas o que Deus traz para nós, meus irmãos, são promessas gloriosas em Cristo Jesus. Deus faz promessas de guardar o seu povo, guardar a nossa salvação. Se a salvação tivesse em nossas mãos, meus irmãos, elas escapariam entre os nossos dedos. A iniciativa vem de Deus e Ele traz promessas de salvação em Cristo. João 10, 28 e 29 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quando olhamos para a aliança de Deus com Abraão, precisamos olhar, na verdade, para onde ela está apontando. As alianças apontam para a cruz. E na cruz nós temos garantia de vida eterna. Deus promete também descendência a Abraão. Promete abençoar todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12. Esta promessa apontava para Cristo, no qual serão benditas todas as famílias da terra, de todos os povos, tribos e raças. Deus promete justiça ao seu povo. Deus promete que vai voltar. Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, para fazer justiça ao seu povo. E Deus promete também ao seu povo uma morada eterna, assim como prometeu uma terra a Abraão. Meus irmãos, quando olhamos para a cerimônia do derramamento de sangue, os animais foram partidos ao meio, cortados ao meio, o sangue jorrado, apontavam para o sangue de Cristo,
para o corpo de Cristo partido na cruz. Apontava para a última gota que seria derramada em favor dos nossos pecados. Meus irmãos, quando olhamos para o sinal da aliança, da circuncisão, nós precisamos nos lembrar que Cristo derramou a última gota de sangue, de que o novo sinal da aliança não tem mais sangue, porque Cristo já derramou. É um sinal com água. E o detalhe, meus irmãos, é que aqueles que negam o sinal da aliança, a palavra de Deus fala que a pena é pena de morte, porque negar o sinal é negar a aliança. E isso vale para o batismo. Meus irmãos, quando olhamos para a aliança, ela aponta para a cruz. A aliança de Deus com Abraão revela detalhes sobre a cruz. Isso, meus irmãos, deve nos levar a viver uma vida digna do Evangelho. Isso deve nos levar a perceber quão grande amor o Senhor nos amou, a perceber a sua graça, de um Deus soberano que não necessitava fazer aliança com o homem, que poderia ter deixado o homem morrer em seus delitos e pecados e seria justo, mas resolveu lançar sobre o seu único Filho, Jesus Cristo, a punição dos que quebram a aliança. Meus irmãos, quando olhamos para a aliança, precisamos nos lembrar que um dia Jesus Cristo há de vir para consumar as suas gloriosas promessas ao seu povo, mas também para julgar aqueles que se opõem à aliança. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sempre olhar para a cruz, olhar para as alianças, olhar para o Deus que faz aliança com o seu povo, olhar para a cruz. Que Deus assim nos abençoe.